Nós estamos investindo nosso tempo e nós estamos treinando cada um de vocês, não para métodos, mas por conta de uma visão que Deus nos deu. Então, estar aqui hoje, ouvir verdades que talvez você já tenha ouvido, vai traduzir no que você crê. E nós não cremos em métodos, nós cremos numa visão. É por isso que nós estamos aqui. Quantos têm clareza de que a visão que Deus deu à Comunidade da Graça é uma visão de Deus? Não é de homem. É uma visão que vem do trono de Deus. Bíblica. Então, nós vimos durante 3 encontros, neste material, nesta apostila, que você deve estar com ela nas suas mãos, passos práticos para como você cuidar das pessoas que Deus está trazendo entre nós. E eu quero finalizar hoje com este tema, que está aqui já na tela, e apenas fazer alguns destaques. Na página de número 54, peço que você abra. O tema desta lição é relacionado aos novos membros. Como é que a Comunidade da Graça recebe as pessoas? Sejam elas pessoas que se converterão entre nós, ou pessoas que vêm de outros ministérios, vindo por transferência. E veja, tudo que nós vamos tratar e conversar aqui é algo muito importante. Porque tudo que vimos até então faz agora você entender por que nós precisamos cuidar das pessoas. Para que elas saibam aonde estão. Então, na página de número 54, ali no segundo parágrafo, temos ali membresia por transferência. O que significa isto? Significa que a Comunidade da Graça, ela recebe as pessoas com alegria. E somos muito gratos por essas pessoas que chegam entre nós. E é importante nós ajudarmos essas pessoas que chegam entre nós. Como é que nós nos organizamos? De que maneira a Comunidade da Graça, ela se propõe a cuidar do rebanho que não é nosso, que é de Deus. Então, eu quero sintetizar aqui, a página 54, algumas coisas importantes. Por exemplo, nós precisamos ajudar as pessoas a entender qual é a forma de governo e administração da igreja. Me refiro à Comunidade da Graça. Porque as pessoas chegam com um entendimento dos mais variados. Alguns vêm de grupos que estão muito perdidos. E nós precisamos ajudar essas pessoas para que elas entendam qual é o sistema de governo e de administração da Comunidade da Graça. Nós precisamos falar com essas pessoas como é que nós queremos envolvê-las nas atividades, nos desafios desta igreja. E nós precisamos ajudá-las sobre as dúvidas que muitas delas têm relacionado com as questões doutrinárias. Às vezes as pessoas vêm com tantas informações e na grande maioria estão muito perdidas. Então, o meu papel e o seu papel é ajudar, não é criticar, é tão somente ajudar. E o objetivo desta lição é completar tudo o que já vimos até então, deixando claras as bases e de funcionamento da Comunidade da Graça. Como é que a Comunidade da Graça funciona na prática? Então, veja ali, tem um parágrafo que diz assim: é comum que membros que vêm de outros grupos, ao começarem a se integrar
na Comunidade da Graça, usem algumas frases do tipo: na minha igreja, lá onde eu congregava. Nós não temos que oferecer grosseria, nem disputa, simplesmente é trabalhar com essas pessoas, para que daqui a algum tempo, quando elas estiverem integradas, ela não diga assim: olha, vocês, mas ela passe a dizer nós. Ela não citará mais: olha, vocês costumam fazer assim. Elas vão passar a dizer: nós temos este hábito, nós estamos fazendo desta forma. Isto é integrar as pessoas que chegam, não só por transferência, mas aquelas que por vezes não têm nenhum hábito cristão, que vão ser convertidas aqui, e que nós precisamos ajudá-las. E ao final destas lições, o que é que nós esperamos como objetivo final com essas pessoas? Porque este curso, nós estamos resumindo ele aqui em 4 encontros, mas isso deve ser uma lição de casa, todas as vezes que chega alguém novo entre nós. Por exemplo, esses nomes que oramos aqui, que estamos integrando na Comunidade da Graça, você já pode ter um plano para começar a ler com elas este material, pausadamente. Fazer isso com cautela, com calma, sem pressa. Porque é assim que nós vamos integrar as pessoas. As pessoas querem tirar suas dúvidas. E esta ferramenta aqui vai ajudar cada um de nós a extrair todas as dúvidas das pessoas. Amém? Qual é o processo, então, de transferência que a Comunidade da Graça estabeleceu? Primeiro, elas vão ser orientadas a ter um encontro com você, com cada um de nós. Quando elas estiverem já inseridas nesse contexto de 1 a 1, num grupo pequeno, é que você deve destacar um tempo para sentar-se com essas pessoas, conversar com elas, não é pregar, é conversar com elas. Você compra esta apostila, oferece a esta pessoa e começa a trocar ideias, a ler, tirar dúvidas. Porque, vejam comigo aqui na página de número 56, a maioria das pessoas que chegam por transferência e que já tiveram em outros grupos funções ministeriais, elas não conseguem entender por que na Comunidade da Graça nós não colocamos essas pessoas em evidência logo no início. Veja que quando nós erramos e não fazemos a lição de casa, os prejuízos são enormes. A gente precisa dizer a essas pessoas que não é porque elas são líderes, pastores em outros ministérios, que elas serão recebidas já nesta condição na Comunidade da Graça. Elas vão ser membros da Comunidade da Graça e vão passar por todo o processo de integração. Elas vão frequentar uma célula, elas vão ser auxiliares de uma célula, elas vão liderar uma célula, elas vão multiplicar a célula, elas vão ser supervisores de célula, a fim de que depois cheguem até a serem pastores em nosso meio. Então é importante você entender o que está escrito aqui. A Comunidade da Graça não reconhece automaticamente a função ministerial de pessoas oriundas de outros ministérios. Então, quando alguém chegar na sua cela e dizer assim: olha, eu sou pastor, eu fui pastor, sem você desonrar, sem ser grosseiro, você vai dizer: que bom que somos irmãos em Cristo. Você quebra as pessoas. Puxa, que bom que você está entre nós. Somos a igreja de Jesus, somos o corpo de Cristo. Porque as pessoas muitas vezes, elas apresentam a credencial, os títulos. E nós não estamos preocupados com os títulos.
Nós queremos que as pessoas saibam que nós somos apenas servos. O que é que nós somos? Servos. Como meditamos hoje, eu e o pastor Wagner, nós somos cooperadores de Deus, edifício de Deus e lavoura de Deus. Você pode repetir? Cooperadores de Deus, edifício de Deus e lavoura de Deus. É isso que nós somos. Mais do que qualquer título, mais do que qualquer atributo, eu e você somos essas pessoas, servas, que cooperam com Jesus. A igreja é dele. Nós somos apenas os cooperadores. Membros de outras igrejas da Comunidade da Graça têm este mesmo tratamento? Não. Membros que chegam entre nós. Caso aqui de uma irmã que até frequentou muito tempo a comunidade de Ermelino, a sede, e está em nosso meio agora. Nesse caso, nós não precisamos fazer com que ela passe por todo o processo, ou as pessoas passem por esse processo, porque já estão na comunidade da graça, já desenvolve, né, a visão e a missão que o Senhor nos deu. Então é importante você saber disso. Como é que a comunidade da graça se organiza? Está lá no finalzinho da página 55. Eu tenho aqui um slide, só para você entender. É assim que a comunidade da graça se organiza. Existe uma associação. Esta associação, é assim que está escrito lá? Não consigo enxergar naquela televisão? É. A associação tem o seu foco no desenvolvimento das igrejas locais. Por exemplo, alguns dias da semana eu não dou expediente aqui. Eu estou servindo na associação Comunidade da Graça. Lugar em que nós temos para cuidar das igrejas e dos pastores. O foco é no desenvolvimento. Ontem eu não estava aqui, eu estava em uma das igrejas da Comunidade da Graça, lá em Mauá. E eu estava na casa do pastor, que reside em São Bernardo do Campo. Saí da casa dele ontem por volta de meia-noite. Estava lá orientando, cuidando, mostrando a eles os rumos, a direção. Então a associação, ela tem esta função. Temos o nosso braço comercial, que é o Instituto Comuna. Este material que você tem nas suas mãos é desenvolvido não no fundo de quintal. Não é em qualquer gráfica. Isto aqui é produzido na associação, através deste braço comercial chamado Instituto Comuna. A revista que você recebe todos os meses é produzida através deste órgão. Nós pagamos impostos. Nós não somos anônimos. Existe uma diretoria. Vocês começam a entender melhor o que é a Comunidade da Graça. Não é um grupo de aventureiros clandestino. Depois nós temos a fundação, que é o nosso braço social, que é onde temos as creches, os restaurantes Bom Prato, a nossa fundação, onde temos ali os tratamentos para várias áreas da saúde, colégio da Comunidade da Graça. Temos hoje mais de 500 alunos nos 2 períodos, estudando, e uma educação por princípios, não é uma educação qualquer. Nossa metodologia é desde a base, na alfabetização das crianças e no decorrer do crescimento, nós infundirmos os princípios da palavra. Pastor Wagner teve o filho dele, a Thaís não estudou lá, né, Wagner? A Thaís também estudou lá. Então, veja, os 2 filhos do Wagner estudaram desde o início no colégio da Comunidade da Graça, antigo SECOG. Então, além de Wagner e Vanice darem bases, princípios da palavra dentro da sua casa, eles recebiam também no nosso colégio. Você imaginou um dia em que aqui na Zona Norte nós pudéssemos ter um trabalho social, envolvendo colégio, uma fundação, coisas que poderiam abençoar e alcançar muita gente.
Evangelismo não é só através do anúncio das Escrituras, é através também de atitudes práticas ao perdido. Amém? Esta igreja que você faz parte, ela se organiza, deixa eu ver aqui se está nesse slide, desta forma, ou não. Bom, deixa eu voltar aqui. Aqui. Vocês estão vendo aqui ó, no centro a associação que cuida das igrejas e onde eu mostrei a fundação, o instituto. Abaixo disso, na página de número 57, você vai encontrar como é que os pastores da Comunidade da Graça são cuidados. Está ali, olha, temos um conselho, pastor Wagner e eu fazemos parte deste conselho, com um grupo de mais de 23 líderes nacionais. Abaixo, existe uma equipe executiva, cuidando de cada área desta organização chamada Comunidade da Graça. Temos 2 pastores que cuidam da visão e liderança, pastor Osmar, pastor Carlos Alberto, e neste caso temos o terceiro, que é o pastor Aguinaldo. Depois dessa gestão ministerial, temos o pastor César e o pastor Renato. E nessa gestão operacional, existe o pastor Lair e eu. Abaixo chega o conselho de supervisores, que é um grupo de pastores que cuidam de regiões. Temos a região Nordeste, região Minas, região Sul, São Paulo, interior. Cada um desses pastores cuida de um grupo de igrejas. Eu sou um dos pastores que cuida da região de São Paulo. E depois chega então as igrejas locais, esta comunidade que você serve, que também existe uma diretoria. Esta igreja tem uma diretoria composta pelo pastor titular, por um secretário, por um tesoureiro. E nenhum recurso desta igreja sai sem pelo menos 2 assinaturas. Nenhum. Precisa haver 2 assinaturas para que qualquer recurso seja destinado a quem quer que seja. Acho importante você saber disso, porque as pessoas quando chegam entre nós, elas têm muitas dúvidas, porque vieram de grupos que não foram claros com os destinos dos recursos. Para onde será que vai o recurso? Quem é que toma conta? Quem é que decide? Então, nesta igreja que você serve a Deus, é assim que funciona. E eu estaria muito em paz num grupo como este. Eu ficaria muito inseguro em um lugar onde eu não soubesse quem é quem. E finalizando esta lição, na página número 58, quais são os princípios inegociáveis da igreja que você serve a Deus? Está ali em cima, autoridade e submissão. Princípio de autoridade. Cada um de nós está debaixo da autoridade de alguém que serve, não é alguém que manda. Novamente, o caso do Wagner e no meu caso, nós temos submissão a uma liderança que cuida, que orienta, que ajuda, que serve. E assim você. Você está ligado a alguém, ou deveria estar ligado a alguém. E você ter a honra de ter alguém cuidando de você. Isto é honroso. Alguém que se preocupa com você. Alguém que ora por você. E este princípio, ele funciona de tal forma que você, quando recebe cuidados e atenção, você se submete. Ninguém se submete sem que tenha sido cuidado, sem que alguém dê atenção, sem que alguém sirva. Agora, quando você recebe isto,
você se sente tão livre para se submeter às orientações, à liderança que está sobre a sua vida, que isso faz muito bem. Isto é segurança, isto é proteção para todos nós. Este princípio da honra está lá na página número 59, quando João escreveu no capítulo 13, verso 5, essa declaração. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. É o que eu acabei de destacar. Esse princípio só funciona na base do serviço que eu presto, e não do título que eu recebi. Quanto mais eu sirvo, mais eu serei honrado. Quanto menos eu sirvo, menos eu serei honrado. Este é o princípio. E por fim, na página número 60, este princípio da honra está baseado em Marcos 6. Quando Jesus queria fazer tantas coisas pelas pessoas na sua cidade, mas lá ele não recebeu honra. Lá ele foi ignorado. Com isso, prestem atenção, nós seremos honrados na medida em que nós servimos as pessoas. Quantos querem ser honrados aqui na comunidade da graça? Na medida em que você e eu servimos as pessoas, nós seremos honrados. Amém? Pegue essa sua apostila em suas mãos, levante comigo. Desculpa, faltou aqui um detalhe na página 62 que eu estava esquecendo, porque nós vamos tratar deste assunto no segundo semestre, que é os princípios de reciprocidade, que nada mais são do que os mandamentos recíprocos, que até vimos semana passada no Siga-me. São 25, eu não vou entrar nos detalhes dele aqui, mas nós vamos no segundo semestre estudar juntos, rever esses valores e esses princípios juntos, que são mandamentos, não são opções, são mandamentos que todo cristão deve ter. Amém? Fique de pé um instantinho, pegue a sua apostila em mãos, pegue essa apostila, e o resumo que eu quero dar para você é: tenha isso sempre ao seu alcance, na sua célula. Porque na medida em que Deus enviar pessoas, você comece a conversar com elas. Não é para fazer outra coisa, conversar. Oferecer esse material, sentar-se com essas pessoas. E ajudar a comunidade da graça a integrar as pessoas. Cada uma delas. Respeitando, sendo gentil, não exigindo nada das pessoas. Nós não fomos chamados para exigir nada das pessoas. Nós somos chamados para lavar os pés das pessoas. Amém? Levante bem alto esta apostila em suas mãos e diga assim comigo em voz alta: Pai amoroso, muito obrigado por pertencer a uma igreja séria, que leva o evangelho, que cumpre a missão que todo cristão deve ter, de falar do amor de Deus, de levar as pessoas a uma experiência genuína de transformação e fazer desta pessoa um discípulo de Jesus. Senhor, eu quero, com este material, ser instrumento teu para integrar as pessoas que o Senhor vai enviar nesta igreja e nas nossas células. Espírito Santo, faz de mim um Barnabé, aquele que integra as pessoas no corpo
na igreja local, na família de Deus. Obrigado, Senhor, porque o que eu já sabia só reforçou os princípios e os valores que eu creio, e eu vou praticá-los, em nome de Jesus. Amém. Sente-se um instantinho. Obrigado, viu, Michael?